Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E bom, hoje iremos conversar sobre o Niket, da Paulina Chiziane. Niket tem como subtítulo, então, uma história de poligamia. E bom, gente, pra quem não sabe, a Paulina Chiziane, ano passado, ela ganhou o prêmio Camões, né, que é a maior honraria de literatura em língua portuguesa, eu acho, né, enfim, acho que não tem nenhum grande outro prêmio como esse, né, que abarca toda a literatura em língua portuguesa. E bom, a Paulina Chiziane é moçambicana, e este é um dos livros mais aclamados dela. Eu acho que esse livro é utilizado até em vestibulares aqui. Acho que ele é utilizado no vestibular da Unicamp, se eu não me engano. E, bom, esse livro aqui passou muito tempo esgotado. Ele foi publicado primeira vez aqui no Brasil em 2004 e ano passado, em 2021, a Companhia das Letras republicou pela Companhia de Bolsa, que é quando eles geralmente republicam livros que passam muito tempo aí fora de catálogo, enfim. Eu não sei bem se eles já estavam sentindo que a Paulina Chiziane ia ganhar, se eles já estavam contínuo, ou por conta dessa questão do vestibular, né? Eu realmente não faço ideia, gente. Mas enfim, fico muito feliz que esse livro esteja aí disponível para todo mundo, porque esse livro, Niket, é maravilhoso. Cara, vocês não fazem ideia. Eu adorei essa leitura. Foi uma leitura muito diferente, assim. Acho que eu voltei a engrenar com os livros que eu tô lendo, porque esse ano eu tive uma decepção enorme com o livro da Hanya Nagyara e isso me fudeu, né? No meu ritmo e tal, eu tava demorando muito, eu demorei muito pra ler esse livro, digo-se de passagem, era um livro que eu leria rápido, mas enfim, vamos lá conversar sobre este livrinho aqui. Bom, aqui no Niket a gente vai então acompanhar a história da Rami, que é uma mulher ali de 40 e poucos anos, que tem uma vida confortável, né? Ela tem um bom marido, o marido tem um bom emprego, ela tem os filhos dela, tem uma relação boa com a família. Só que o que acontece é o seguinte, certo dia, né, ao longo dos dias, a Rami vai percebendo que o marido anda meio distante, enfim, anda sumido, etc e tal. Não que ele já não fosse antes, mas ele está ficando cada vez mais ausente ali na vida dela e ela acaba descobrindo que o marido tem um amante. E o que é que ela faz? Ela vai atrás dessa amante para tentar saber o que é que tá acontecendo ali. E quando ela encontra essa amante, ela descobre que o marido tem diversas outras amantes espalhadas aí por Moçambique. E a Rami vai então conhecer cada uma dessas amantes para entender ali como é que funciona essa relação que ela nem sabia que estava participando, né? Essa relação do marido dela com essas outras mulheres, enfim. E a partir disso a Paulina Chiziane vai fazer um grande tratado sobre a questão do não lugar, né? Eu acho que o Niket é um livro sobre o não lugar, sobre essa questão de pertencimento numa sociedade, né? E de uma reflexão também sobre a condição feminina ali na sociedade moçambicana. E também é uma das coisas que eu acho muito interessante aqui do Niket é que a Paulina Chiziane ela vai fazer uma grande análise sobre os relacionamentos no mundo ocidental, né? E enfim, em comparação com essa questão aí que a Rami tá passando. E bom, gente, esse livro aqui foi uma grata surpresa. Foi o pessoal do Instagram que votou para eu lê-lo, tava entre ele e algum outro livro que agora eu já nem lembro mais. O pessoal acabou escolhendo o Niket, fico muito feliz. Muito obrigada às pessoas que me seguem no Instagram e votaram nesse livro. Porque foi uma leitura diferente, assim, eu não sabia muito bem o que esperar. Eu tinha ficado curioso porque eu já tinha ouvido muito falar sobre a Paulina Chiziane. E aí quando eu vi que a Companhia das Letras ia republicar esse livro, eu comprei, assim, quando saiu, porque eu tava realmente muito curioso. E esse livro aqui, ele é aquele tipo de livro que ele te pega de calça curta, eu diria, sabe? Porque você não sabe muito bem o que você vai esperar sobre esse livro. Por exemplo, eu fui ler ele totalmente no escuro, assim, eu fui ler sem saber de praticamente nada sobre ele, só sabia que era uma história de poligamia, não sabia sobre o que, enfim, qual seria a trama, etc. E uma das primeiras coisas que surpreende o leitor que pega aqui esse livro é a escrita da Paulina Chiziane, porque é uma escrita muito simples, mas ao mesmo tempo é uma escrita muito gostosa de ser lida, é uma escrita muito fluida e ela tem umas tiradas muito boas, né? Então aqui a gente vai acompanhar não só a história dessa personagem da Rami, mas também uma reflexão sobre essa questão da mulher, né? E muitas vezes é contada de uma maneira que eu diria que é quase como se a gente tivesse duas narradoras, a Rami e uma outra narradora ali falando pela Rami, ou falando com o outro olhar da Rami, né? Duas Ramis ali. E eu acho que isso fica bem claro na escrita da Paulina,
essa questão dessa dualidade de narradoras, né, essas duas narradoras que meio que são uma só, quando a Rami, ela começa a ver meio que o reflexo dela no espelho, e esse reflexo dela começa a conversar com ela e começa a falar algumas coisas, e isso levanta algumas questões para a própria Rami, né. Eu acho que isso é um ponto muito interessante desse livro. Eu acho que a narração dele é muito boa. A Paulina Chiziane, a forma como ela utiliza a língua portuguesa, eu acho sensacional, assim, é muito boa, porque é uma escrita que eu diria que ela não tem aqueles artifícios literários e toda coisa rococó demais. E ao mesmo tempo que ela é simples, né, no sentido de ela ser direta, de não ter justamente esses malabarismos, ela fala muitas coisas com poucas palavras, e eu acho isso muito impressionante. Eu admiro muito autores que conseguem essa proeza de contarem uma história e de fazerem uma reflexão sobre o mundo desses personagens com frases curtas, parágrafos curtos, né? A gente tem aqui capítulos curtos também. A gente não tem aquela linguagem prosaica, aquela linguagem, sabe, rebordótica, e enfim. E é muito interessante, assim, eu acho a Paulina Chiziane realmente uma grande escritora. Esse livro aqui me encantou de uma maneira muito boa. Assim, eu gostei demais da escrita dela, eu gostei muito da forma como ela se utiliza das palavras, né? E, enfim, foi um livro que realmente me surpreendeu. É um livro muito bacana mesmo, assim. É um livro diferente, é um livro que eu recomendo muito, assim, aquele tipo de livro que você pode indicar para gregos e troianos, por exemplo, porque ele vai fazer sucesso, sei lá, com a sua mãe, que possa ter 40, 50, 60 anos, até mesmo com a sua avó, que vai ter 80, enfim, ou então aí pra uma garota jovem vai fazer sentido, mas também pra rapazes, enfim, é uma história muito bem contada. Essa que é a grande magia, né? Porque a gente sabe quando o livro é muito bom, de quando ele é muito bem contado e de que a gente pode indicar ele pra todas as pessoas, né? E, enfim, eu acho isso muito legal. É uma forma, de uma certa maneira, uma forma de democratizar a leitura e de tornar o hábito da leitura um prazer. Não que isso seja obrigatório, tá, gente? Eu não estou falando que a leitura tem que ser prazerosa, mas eu acho que, no mínimo, ela tem que te levantar ali algum interesse. Nem que seja interesse pela trama, ou interesse pela escrita, ou o interesse intelectual, né? Enfim, mas eu acho que se eu fosse pegar um resumo de um bom livro, né, de como representar um bom livro, eu pegaria o Unicat, porque ele é exatamente o tipo de livro que eu acho que é muito bom, porque ele entra numa série de coisas, ele faz uma série não só de reflexões com o leitor, mas também ele agrada muito, né, ele é muito fácil de agradar, e eu acho isso muito bom, né, eu acho que é muito bom quando a gente vê um livro que ele foi feito com um intuito, que não era o intuito de agradar, mas ele acaba agradando, assim, e isso é muito legal, gente, sério, leiam a Paulina Chiziane, fiquei muito feliz mesmo de conhecer essa autora, vai ser uma autora que eu vou querer ler mais coisa dela, vai ser aquele tipo de autora que eu guardo pra ler um livrinho por ano, ou guardar pra ler quando eu falar assim, caraca, quero ler uma coisa da Paulina Chiziane no estilo da escrita dela, e, enfim, eu gostei muito desse livro, fica aqui a recomendação, vocês vão encontrar esse livro em qualquer livraria próxima de vocês, aliás, esse vocês não tem desculpa para comprar na Amazon, porque este livro custa R$ 34,90, é um livro grandinho, assim, apesar de a edição ser de bolsa, etc. Tá valendo muito a pena, sério, gente. Compre nas livrarias mais próximas de você, vocês vão encontrar, é publicado pela Companhia das Letras, então não tem desculpa, tá? Preço ok, e enfim, distribuição também ótima, você vai encontrar aí na livraria mais próxima, e se não encontrar, você vai conseguir encomendar fácil, porque a maioria das livrarias trabalham com a Companhia das Letras. E, enfim, gente, fico muito feliz de estar indicando aqui esse livro pra vocês. Leiam Paulina Chiziane, leiam Niket. Um beijo e até o próximo vídeo.